Senhor Deus, Tu és o alimento da nossa alma. Há muitas almas famintas, magérrimas, sem saúde. Mas a alma de um eleito, ela tem toda a alimentação necessária. Vitaminas, proteínas, sais minerais, ela está completa, porque o Senhor é quem alimenta nossas almas. Ajuda-nos nesse instante, enquanto a nossa alma deleita na palavra, revele a cada coração. Tem gente carente de Ti, carente desta mensagem, carente desta luz. E eu não posso convencê-las, porque se eu convencê-las, elas podem abandonar. Mas se o Senhor convence cada ouvinte, esses não podem abandonar. Estas almas serão famintas por Deus, desejarão estar contigo, próximas de Ti, em contato contigo. Por isso eu peço, convença cada um de meus ouvintes que essa palavra, que tem servido como um alimento nutritivo para a nossa alma, que possa alimentar a alma de cada um de meus ouvintes. Este grande Espírito Santo, que é a luz do entardecer, e com esta luz estamos caminhando até a vinda do noivo. Estamos agradecidos a Ti, Pai, porque Tu mandaste para nós uma luz. Não estamos em trevas. Como diz o Senhor, aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estamos gratos por termos esta luz. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, limpe a nossa vida, mente, alma, coração, lábios, audição, tudo seja limpo. Os canais pelos quais o Senhor passa para entrar na alma. Então, purifique-nos mais, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Apocalipse 3, verso 20. Vamos tomar este versículo para apenas vermos um caráter da igreja, da era a qual estamos vivendo. E vamos prosseguir na mensagem Casamento e Divórcio, a partir da página 50. Vamos ver até quando dá para nós lermos neste culto. Apocalipse 3, verso 20. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Pode sentar. Eu li este versículo apenas para mostrar a rejeição da igreja. Porque a igreja laodiceana, ela é a única que colocou Cristo para fora dela. Ela ama Cristo, mas ela o colocou para fora. Ela fala em Cristo, ela regozija com suas bênçãos, mas ela o colocou para fora. A igreja laodiceana é uma mulher autoritária. Ela faz e não pergunta. Ela apenas faz o que pensa. Ela é uma igreja que não está de acordo com o original da Bíblia. A Bíblia, você encontra a mulher representando a igreja desde o princípio, e quando a mulher falhou, ela não pôde nem ministrar mais.
ela era coigual com o marido e passou a ser dominada depois que ela errou. E assim Deus tem vindo até esse tempo final, escrevendo a Bíblia através de 40 escritores por um espaço de 1.600 anos. Mas não tem um versículo da Bíblia que coloca a mulher em coigualdade com o homem novamente. Não tem. Por isso, a Bíblia, ela permanece sendo a palavra de Deus, porque por mais que foram escritas por vários e traduzida por vários, ela continua ainda sendo a palavra perfeita da maneira que Deus a quis até o presente momento. Hoje nós falávamos que, ou no culto anterior, de domingo passado, nós falávamos que íamos falar hoje sobre o casamento de Davi com Abigail e Esther com o rei Assuero. Isso daqui é para tomarmos a posição. Deus só pode amar um povo que está em posição. O homem na posição de homem, marido na posição de marido e a esposa na posição de esposa. Deus não pode amar um no lugar do outro. Porque Deus só pode nos amar quando estamos no lugar que Ele diz para nós ficarmos. Do jeito que Ele colocou na Bíblia. Se nós fizermos ao contrário, Ele não pode estender este amor de convívio espiritual. Você vê que em Apocalipse 3:20, ele está do lado de fora da igreja. E do lado de fora, ele bate na porta. Se tiver alguém que entenda, alguém que o ouça, alguém que o receba, então ele entra naquele alguém. Aí ele passa a tratar com um indivíduo e não mais com a igreja laodiceana. Ele trata com o indivíduo que sai de dentro de Laodiceia. Laodiceia é o sistema organizado do século que nós estamos vivendo. Isto é Laodiceia. É o sistema organizado religiosamente. Deus tira o seu povo ali de dentro. Como o Egito era um sistema organizado, Deus tirou Israel de dentro do Egito. Então Deus tira a sua noiva de dentro da igreja. Isto é o que diz o profeta. E é a verdade. Mas a igreja se tornou tão abiúda e cheia de autoridade que ela colocou Cristo lá de fora e ele está na porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. A mulher coloca o homem do lado de fora e ela precisa dele, ela precisa da roupa, ela precisa do calçado. Por isso hoje a mulher quer ser independente, ela quer o seu trabalho, porque ela quer ser independente, ela não quer depender do marido. Mas a mulher genuína na Bíblia é aquela que depende do marido em tudo. Quando ela pensa em não ser dependente, é porque ela quer ser uma autoritária, ela quer mandar, ela quer governar, como a igreja faz com Cristo, até o ponto de ter Cristo do lado de fora. Isto começa do natural. As mulheres não gostam muito desse tipo de pregação, mas não tem jeito de pregar outra coisa para vocês. Vocês gostam ou não gostam, vocês têm que saber que é Bíblia Sagrada. Deus mandou um profeta para isso. Para poder colocar tanto os homens como as mulheres no lugar certo. A hora que parte para o lado do homem também, para ele saber amar, dedicar a esposa, ele também tem hora que não gosta muito disso não. Ele quer apenas ter uma esposa como uma empregada. Isso não é. Tem que ter uma esposa. Tem que ter uma esposa. A esposa tem que ter um marido. O marido é um cabeça, é um governante. Ela não tem apenas que ser assalariada. Ela precisa de um cabeça, porque ela precisa de ser governada, conforme Gênesis 3 diz, e o restante da Bíblia. Paramos aqui. Um homem com seus joelhos sujos e nodosos, caso pusesse pouca roupa no corpo, não faria diferença alguma. Não faz diferença. Ele não deve colocar, eu creio que eu devo ser mais objetivo.
O homem não precisa e não deveria colocar nenhuma bermuda e sair na rua. Um cristão, estou falando de alguém, um cristão. Os outros podem sair até nu. Se eles quiserem sair do jeito que eles queiram. Mas eu estou falando de cristianismo. O cristão deveria não usar nenhuma bermuda e sair na rua. Se ele quer usar lá dentro da casa dele, problema dele. Dentro da casa dele. É um lugar, um ambiente próprio dele e que não tem outras pessoas ali. Mas ele não deveria usar esse tipo de traje. Aí o homem com pouca roupa, ele não tem beleza alguma com esses joelhos. Não tem, chama atenção. A mulher, se mostrar o joelho, já chama atenção. Ela tem que entender que ela tem um espírito diferente no corpo dela. Se ela mostra o joelho, ela já chama atenção. O homem mostra o joelho, já viu a pataca do joelho de um homem? Eu não vou nem mandar filmar. Não vou nem mandar filmar isso aí, né? Não deixar eles quietos. Não faria diferença alguma, diz o profeta. Um corpo, seu corpo não é atraente. Deus já fez o homem assim, seu corpo não é atraente. Por quê? Ele estava na criação original. Caráter deve ser. Caráter deve ser. Porém, você, falando da mulher, é o produto secundário para tentar. A mulher foi feita exatamente como um produto secundário para tentar o homem. Aí o homem tem que vencer a tentação dela. Aí o homem fica assim, mas a mulher é uma tentação. Por que é desse jeito? Não, ela foi feita desse jeito. Ela foi feita para tentar. Além de você ter a sua esposa, aí você tem a tentação ainda. Porque tem outras mulheres. Foi feita para tentar. O homem não foi feito para tentar, não. Não precisa nem a mulher, talvez que tenha a natureza diferente de muitas. Mas o homem não foi feito para tentar, não. A mulher que foi feita para tentar. Ela que é o produto secundário. O produto original não é feito para tentar. Ele é para ser tentado. E para sofrer a tentação. Ele tem que ser homem. Como José o foi. Jesus ensinou isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne é tentada, mas o espírito está sempre pronto. Então vigia e ore para não cair na tentação. Tentação da mulher, tentação da igreja. É a igreja bonita e a mulher bonita. É a igreja atraente, a mulher atraente. Sempre assim, você tem que levar paralelo, ver essas coisas correr paralelo. Deus tenha misericórdia. Oh, este mundo pecaminoso. Ficarei contente quando tudo estiver terminado. Notem, ele pode repudiar sua esposa a qualquer tempo que o desejar. Por adultério, né? Porém, ela não pode repudiá-lo, nem por adultério. Ela não pode repudiá-lo. Ele pode, mas ela não pode. Isso é a Bíblia. Leia Mateus 19, é a Bíblia. Ele pode fazer-me, ele agora falando de Cristo, ele pode jogar-me no pó a qualquer tempo que desejar. Porém, irmão, ai de mim, se eu me atrever a jogá-lo ali. Se fizer assim, estou acabado. Ele pode, ele é Deus. Ele pode pôr-me fora a hora que ele quiser. Ai de mim, Laodiceia, que quis colocá-lo fora. Ai dela, ela ficou sozinha. Ela ficou sem a herança espiritual, a herança da salvação. Ela ficou apenas com os bens naturais. Que Deus não está preocupado com isso. Mas Laodiceia colocou ele para fora ao ponto de ele estar batendo na porta. E a mulher não pode pôr o marido para fora. Tem mulher autoritária, diz, você vai dormir na rua. É o espírito que está nela, a vida inteira que o acompanha. Está nela, ela é autoritária. Você vai dormir na rua, vai para fora. A mulher não tem direito de fazer isso, nem com o seu marido bêbado. É marido dela, não adianta. Enquanto o marido pode fazer isso com a mulher, que adultera contra ele. Ele pode perdoá-la e pode pô-la fora. Ela não pode mandá-lo embora e dizer, eu vou casar com outro. Vou casar com outro, porque você, marido, adulterou. Ela não pode fazer isso. Mas ele pode. Desde que ela seja infiel, ele pode pô-la fora. Isso é Mateus 19. Ele pode pô-la fora.
Isto é, por causa da imoralidade, a infidelidade de uma mulher, ela não sabe o que isso representa diante de Deus. Porque foi o que trouxe toda a doença, todo o pecado, toda a maldição que está no mundo até hoje. Foi a primeira mulher que traiu Adão e trouxe um filho que não era de Adão. Caim era filho da serpente. Ele não era filho de Adão. Por isso, os crentes que ficam crendo que Caim era filho de Adão, eles ficam aí adorando o inimigo pensando que está adorando a Deus. Caim fez um altar para Deus, mas Deus rejeitou, porque ele não era filho dele. Fez um altar sem revelação, e Deus o rejeitou. Abel fez um altar por revelação, pôs sangue, pôs o cordeiro, Deus aceitou. Caim enraiveceu, matou o irmão. E ele provou que ele era filho do maligno. Jesus, em São João 8,44, mostrou que Caim era do maligno. Era um filho do maligno. 1 João 3,12, São João também tinha revelação e diz, não como Caim, que era do maligno, que assassinou o seu irmão Abel. Isto é a Bíblia, e são escrituras para mostrar para vocês que com 2 ou 3 testemunhas você pode provar aquilo ali. Prova que Caim é do maligno desde Gênesis até Apocalipse. Prova. E prova que Abel é filho de Adão. Desde o Gênesis, você começa no Gênesis capítulo 3, você passa para São Lucas capítulo 1 e vai ver que Adão era filho de Deus, e sendo filho de Deus ele só podia gerar um filho de Deus. Ele não podia gerar um filho do diabo. Agora, depois da mistura da semente, depois de Adão, aí o homem podia gerar. Mas até Adão não podia, porque Adão foi criação original. Ele não podia gerar um filho do maligno. Adão não podia. Ele não tinha genes misturado em si. Adão não tinha. Contudo, depois da queda, aí os homens passaram a ter genes misturados. Semente misturada. Ele podia gerar um filho de Deus e um filho do diabo. E essa geração veio vindo. Passou pela arca através das mulheres, que tomou a natureza das mulheres, de Sem, Cão e Jafé, tomou as naturezas das mulheres. E aí é a perversão que tem até hoje. Mas os filhos de Deus, eles passaram por semente dentro da arca. Semente, não apenas por mulheres, porque a semente está no macho. E eles passaram, os filhos de Deus passaram por semente dentro da arca. E é por isso que você vai encontrar eles até o fim. Filho de Deus é semente mesmo de Deus, como Deus quis. É uma semente de Deus. Não importa que ele comece com a semente sexual, ele começa por essa semente natural, mas Deus tem uma semente espiritual que foi semeada nele. Por isso a semente espiritual não está no seu corpo, está na sua alma. Você tem que guardar isso. Você é semente de Deus não pelo corpo, mas pela alma. A sua alma é que é redimida por Deus. E Ele vai redimir o seu corpo para poder levar no arrebatamento. Dos eleitos Ele vai redimir. O corpo dos eleitos. Não é a humanidade toda, não. É os eleitos, para poder levar esta igreja no arrebatamento. Bom, vamos prosseguir aqui. Ele podia repudiar sua esposa a qualquer tempo que o desejar, porém ela não pode repudiá-lo. Ele pode fazer, Cristo pode repudiar, mas eu não posso largar dele. Se eu largar dele para tomar um outro, estou acabado. Mas ele pode largar de mim e tomar outro. Aí você fica aí influenciado, eu canto bem, eu toco bem, eu prego bem, e aí começa a pecar. Deus pega e põe outro no seu lugar. Ele põe outro que nem canta, que nem prega. Desde que supra o lugar de um jactancioso, para Deus é o suficiente. Porque a questão, se você é um filho de Deus, você será humilde até o fim. Mas se for um pretensioso apenas filho de Deus, pretende apenas ser, não adianta. Você tem que ser. E ser filho tem que ser por nascimento. É nascer da água e do Espírito. Nós não nascemos apenas do sexo. O nascimento do Espírito é que te sela no corpo de Deus. É o nascimento do Espírito. Tem gente que pensa que pelo batismo das águas... Não, o batismo das águas é um passo que você dá a entrar em companheirismo com os irmãos. O batismo com o Espírito Santo é o passo que você está dentro do corpo de Cristo.
Esse é o passo que você deu para dentro do corpo de Cristo. Você nasceu de novo. Não é das águas, é do Espírito Santo que se nasce. Amém? Bom, Salomão podia casar-se com qualquer mulher que não era casada. Presta atenção. Que não era casada. Ele não podia casar também com mulher casada. Ele só podia casar com mulher que não era casada. Guarde bem. Ele não era sacerdote, ele era rei. Mas ele não podia casar com qualquer outra mulher. Podia casar com qualquer mulher que não era casada. Ele podia casar-se com qualquer mulher que desejava. Um sacerdote podia casar somente com uma virgem. Porque o sacerdote representa Deus e a virgem representa a palavra. E é por isso que o sacerdote só podia casar com uma virgem. Ele não podia casar com uma mulher desquitada, uma mulher divorciada, e com uma mulher que já foi tocada por outro homem. O sacerdote, na Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento, não podia casar com mulher tocada por outro homem. Porque ele, sacerdote, era tipo de Cristo, tipo de Deus. E aquela mulher que ele estava casando tinha que ser virgem, porque é tipo da palavra, que a palavra é virgem. Entende? Ela é virgem. Ela tem que ser pura. Bom, vamos prosseguir aqui. Salomão, como Davi, ele casou. Como era o nome dela? Abigail. Casada com um homem que era louco. Ele tinha uma esposa boa e ele morreu. E o próprio nome dele significa louco, que é Nabal. Ele chamava Nabal e casado com Abigail. E a mulher era uma ótima esposa, mas ele era um mau marido. E sendo um mau marido, o que aconteceu é que ele morreu. Agora passa para o lado dos homens agora. Certo? Vamos dar um pouquinho, uma dose para os homens também? O mau marido que tem uma eleita, o mau marido que tem uma mulher santa, o mau marido que tem uma mulher joia, o lugar dele é o lugar de Nabal. Porque ele é um louco. Tem um marido que tem uma mulher boa e ele é louco. Ele não faz o que presta para aquela mulher. Ele não dá o que precisa para aquela mulher. E ela é uma boa mulher. Dona de casa, cuida dos filhos, respeita o marido, é fiel a ele, é obediente a ele. Mas ele é um louco. Ele é um mau marido. E se acontecer com você, como aconteceu com Nabal? Por ele ser um mau marido, ele morreu. E aí ficou Abigail. E Davi casou com Abigail. Davi era o rei. Ele sabia dar valor, porque ele tinha 500 esposas. Era o tempo da poligamia, porque depois da queda, introduziu-se poligamia. Mas Davi sabia possuir esposas. Davi sabia. Então, Abigail casou-se com Davi. Ele era um rei, não um sacerdote. Davi era rei, não sacerdote. Se ele fosse sacerdote, ele não podia casar com Abigail, porque Abigail era viúva. E o sacerdote só pode casar com viúva de outro sacerdote, de outro pastor, ou com uma virgem. Nós já chegamos nisso, né? Bom, viu? Então ele casou-se com ela, porém, um sacerdote não podia fazer aquilo, porque senão daí ele teria uma mulher que já tinha sido tocada e esposa de um outro homem. E sendo sacerdote, ele não podia ter uma esposa de outro homem. Isso aqui é tão fino que Deus sempre usou, desde o Velho Testamento, e vem para o Novo Testamento, continua do mesmo jeito. Então aquilo mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a virgindade da esposa do sacerdote mostrava a virgindade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela não é tocada por credos e dogmas dos homens. Ela é virgem da palavra. Ela é virgem da palavra. Então, a noiva precisa ser a palavra não adulterada. Por isso, mocinho, você que vai namorar e já começa a cair na mão de todo rapaz, é de um, de outro, você está com caráter ruim. Eu queria te advertir, porque não é uma moça que começa com um bom princípio. A moça que tem um bom princípio
ela não é uma namoradeira, aqui, ali, acolá, não. A moça que tem bom princípio, ela espera até que um rapaz a convide, a chame para um casamento, e ela então decide se vai ou não casar com ele. Ela não vive, namora aqui, namora ali, isso já é uma má personalidade feminina. E assim o rapaz também. Moça, mulher não é matéria descartável. Para você usar ela aqui, joga fora, usa outra ali, joga fora. Mulher é para ser mãe de um filho seu. Você precisa já ser criado com caráter. Não é ficar namorando aqui, namorando ali, porque você passa a perna numa, passa a perna na outra. Um dia você vai ficar choroso, apaixonado por uma, porque ela vai te passar a perna para você pagar o que você tem feito com as outras. Isso é Bíblia, viu? Estou te dando Bíblia. Nós estamos aqui procurando ter gente que tenha caráter, que coincide com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então essa moça tem que ter caráter. Não é ficar uma namoradeira, não. Tem que aguardar. Tem que aguardar, sim. Aí todo mundo toca nela, todo mundo. A maioria hoje que namora, é difícil namorar e sair sem dizer, beijei ela. É difícil. A maioria. Você pode pegar as mocinhas mais pacatas. E aquela ali é uma santa. Você põe a mão no fogo, sai com a mão queimada. Por quê? Porque é assim. Entende? Ela se torna leviana e ele se torna leviano. Porque não aprendem a fazer coisa honesta. Não aprendem a ter princípio. As meninas têm que ter princípio. Elas são ensinadas. Se elas têm uma mãe, que esta mãe tem um princípio, que é o pai dela. Ela vê que é o pai dela. Essa mãe ama o pai dela. Não vive com mais ninguém. Essa menina, ela tem princípio. Dentro do lar, ela tem princípio. Por que ela não cria um princípio de caráter em si próprio? Esse rapazinho, ele vê que o pai dele só vive para a mãe dele. E aquilo é princípio de caráter que dá dentro do lar. Quando não tem, você já começa a perceber. Aí você tem que partir para o outro lado. Você vê, papai não tem caráter, não vive só para a mamãe. Papai tem outras mulheres, mas você que é um cristão diz, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ter um princípio de caráter na minha vida. Eu quero formar um lar que tenha caráter. Quero ter um princípio. Se não tem princípio, como você vai formar lar? Tudo tem que ter princípio. Amém. Quando vocês fazem isso, qualquer coisa errada, vai, conversa com o outro, pede perdão para o outro, acerta, diz, nós vamos fazer as coisas certas agora. Que nós já fizemos muita coisa errada, vamos fazer certo agora. Você me perdoa pelo que eu fiz. O rapaz e a moça têm que conversar para isso. Isso daqui é uma mensagem louca. Louca para a era que nós estamos vivendo, porque é uma beijação, você me perdoe, é uma agarração, é uma dependuração de moça em rapaz que ninguém aguenta. Não há, eu já disse, não há homem que aguenta. Dá vontade de falar alguma coisa, mas fica entre linha. Porém, um sacerdote não podia casar com uma moça tocada. Não podia. Porque ela apontava para a igreja virgem de Jesus Cristo. Virgem quer dizer não tocada. Ninguém pôs a mão nela. Ninguém a beijou. Ninguém cometeu nenhum ato com ela. Então, a noiva precisa ser a palavra não adulterada. Essa é a noiva de Cristo. Como a noiva tem que ser uma noiva não adulterada para aquele rapaz, assim a noiva de Cristo, para esse casamento de rápido, ela tem que ser uma noiva não adulterada. Ela diz, eu sou de Cristo e somente dele. Nenhuma palavra sequer em qualquer ponto. Certamente, vocês poderiam imaginar uma noiva correta, com um busto faltando? Poderia? Imaginar uma noiva correta, com um busto faltando, e o outro tendo algo errado? Você podia? Aquela não vai ser a noiva de Cristo. Ela é perfeita. Ela é
palavra. Nenhuma palavra sequer faltando em qualquer lugar. Não. Notem, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-la. Eu estou falando para vocês da Bíblia. Eu já disse, um advogado advoga a sua causa e te defende pela lei do país. Mas eu, como um ministro, eu tenho que te defender pela Bíblia Sagrada. Eu tenho que ir na Bíblia para ver o que a Bíblia diz para eu fazer. Não é um livro de lei. A Bíblia é sagrada. Notem, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-la. Ele fez isso. Ele, Cristo, fez isso. E provou-o nos dias quando Lutero, Wesley e Pentecoste, quando eles recusaram tornar-se... Escute aqui, porque isso daqui tem sentido, gente. Quando luteranos, wesleyanos, pentecostais recusaram tornar-se mais profundos como parte dele, isso daqui é profundo. Quando Lutero, Wesley, Pentecostes, quando eles recusaram tornar-se mais profundos como parte dele, tendo um ato sexual, espiritual, para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. A parte mais profunda da palavra que engravida a igreja é a revelação dos 7 selos. Luteranos não querem, wesleyanos não querem, pentecostais não querem, mas esta é a parte mais profunda de Deus, que nos dias da voz do 7º anjo traria uma mensagem, uma semente que engravidaria sua igreja no dia. Esta igreja é o crente em si, que tem coração próprio para receber a semente de Deus e fazê-la gerar a pessoa gloriosa do Messias. Aleluia. Vocês compreendem? Ela recusou. A igreja luterana recusou que Cristo nunca mais tivesse qualquer desejo com ela. Presta atenção que eu vou chegar agora em Esther, em Vasti e Assuero para você ver. O que o profeta mostra aqui, isso é profundo. A igreja luterana recusou que Cristo nunca mais tivesse qualquer desejo com ela. Lutero recusou. E deixa-me falar isto, entre aspas. Vão chamar-me de algo a si mesmo, fecha aspas. Então, é deste mesmo jeito hoje em dia, com cada uma delas. Eles falham, pois não tomam a palavra. Eles recusam Cristo. E qualquer mulher que recusa a um homem sua criança, não tem direito nenhum a ser uma esposa para ele. Amém. Qualquer mulher que recusa o homem, que é o seu marido, ter um filho do seu marido, ela não tem direito de ser esposa daquele homem. Isso aqui é apertado, mas é para nós, não adianta. É para nós. O mundo não quer saber disso, não. Estamos aí transmitindo para o mundo, mas o mundo não quer saber disso, não. Você se lembra na Bíblia quando o rei casou-se com Esther? Quando a rainha recusou? Ele tinha direito de casar com outra mulher. Os homens de hoje não vão fazer isso. Eles vão sofrer até o fim. Porque eles querem primar pelo caráter. Mesmo tendo direito, eles não vão usar desse direito para casar outra vez, não. Eles não vão usar porque está na Bíblia. Mas eles não vão usar desse direito. Temos ensinado eles desse jeito. Eles têm que sofrer com essa mulher até o fim. Esther, quando a rainha recusou o rei, ele somente tomou uma outra para ser sua esposa. Estou aqui com a escritura de Esther, deixa eu ver se para mim ler para vocês. Esther capítulo 1, você vai encontrar, do verso 10 em diante, você vai encontrar o rei pedindo para trazer a rainha, para ser conhecida na presença de todos. Ela era linda, Vasti era linda. Estraga-me, minha mulher.
Enquanto os eunucos foram buscá-la, ela rejeitou ir na presença do rei. E aquilo enfureceu o rei. E logo o rei perguntou o que deveria ser feito. Eles deram a palavra para o rei: rei, se não houver uma lei com respeito ao que Vasti fez, todo marido será sem valor em casa agora. Porque elas farão o mesmo com o marido delas, porque elas dirão: a mulher do rei fez. Aí o rei impôs uma lei e colocou o Vasti fora. Aí vem a outra no lugar da Vasti. Vem outra no lugar dela que recusou o rei. Agora essa outra você vai encontrar no capítulo 2, versículo 12, você vai encontrar que ela era preparada 6 meses. Olha, era um ano de preparo para ela poder apresentar ao rei. Um ano de preparo aquelas virgens tinham. 6 meses ela era perfumada, óleo de mirra, para a purificação dela. Tinha que usar aquilo para a purificação dela. 6 meses. O outro 6 meses com especiarias. Um ano. E com todas as demais coisas que serviam para purificar a mulher. Porque para ela chegar na presença do rei Assuero, ela tinha que estar purificada. Irmãos, isso não foi escrito na Bíblia à toa. Isso está mostrando que a igreja de Deus, para chegar diante de Deus, ela tem que passar por esses processos de purificação. Ela não pode chegar diante de Deus, o crente não pode chegar diante de Deus do jeito que ele vem do mundo. É por isso que ele passa pelo batismo, aí ele passa pela santificação, aí ele é batizado com o Espírito Santo, aí ele encontra o rei, aí ele chega na presença do rei. Mas ele tem que passar por esta limpeza, por esta purificação. Igreja, noiva que está sendo preparada, o óleo, a mirra, e tem que estar na minha vida e na sua vida. Os perfumes, as especiarias, e tudo que se pode usar para purificar o caráter humano e dar perfume espiritual para mim e para você, diante de Deus, tem que ser usado. Nós não podemos chegar diante de Deus com o mau odor do mundo, com esse fedor do mundo. Tem que haver uma limpeza. Aquelas virgens ficavam um ano banhando em óleo de mirra e especiarias, para ficar cheirosa, perfumada, limpa, preparadinha, para encontrar uma vez com o rei, irmão. Uma vez só. Sabe por quê? Se o rei não a quisesse, nunca mais ela voltava na presença do rei. Nunca mais ela ia voltar. Mas ficava um ano preparando. Prepara um ano e depois vai ver se o rei aceita. Oh, meu Deus! É um tempo de cristianismo. É uma vida vivida. É um caráter forjado na fornalha da aflição. Depois saber ele pode me rejeitar se é apenas trabalho, se é apenas esforço meu, e não é eleição de Deus. As outras passaram uma vez só na presença do rei, mas o dia que Esther passou, o óleo de mirra, as especiarias, o perfume, a bondade de todas não atraiu o rei. O perfume de todas eram preparadas igual, irmãos. Não era por doutrina batista, metodista, assembleiana, pentecostal, nada disso. Era apenas uma especiaria. Era apenas um meio de preparo. Hoje quer preparar noiva para Deus de todo nome. Não, ele vai levar aquela que é preparada da palavra. Ele diz: eu mandei um profeta na era, foi para preparar, para dar o óleo de mirra para você, para te dar especiarias, para te dar tudo que prepara o seu caráter. Aleluia! Prepara a sua vida para encontrar com Ele.
Daqui a pouco, chega a hora, o rei manda trazer uma virgem para ele. E os eunucos trazem Esther. Vem chegando Esther, não aquela pomposa, não aquela enjoada. Sabe o quê? Ela tinha que ser humilde, ela tinha que ser simples, ela tinha que ser bonita, ela tinha que ser jeitosa. Essa é a noiva de Deus. Salomão diz: ela é morena, os olhos dela é maravilhoso, o corpo dela é lindo. Salomão falou dessa noiva. Salomão falou até dos feitos da noiva. Você tem que olhar isso para a vida espiritual. É o que chama a atenção de Deus. Não é o natural, não. O natural chama a atenção dos homens. Mas é a sua vida espiritual que Deus olha e diz: tudo em você está aquela perfeição que Salomão escreveu, que é a minha noiva. Aleluia. Passa Esther. Aí, Esther, capítulo 2, verso 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. É isso que Cristo faz. Cristo ama a sua esposa mais do que todas as denominações, todas as mulheres. Ele tem a dele, ela tem as especiarias dele. Ela tem o óleo de mirra dele, ela tem o caráter dele, ela é formada pela palavra dele. Ela é a palavra assim como ele é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ela alcançou mais do que todas as mulheres. Ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. As virgens também têm tudo de caráter, gente boa, intocável. Mas aquela Esther, ela foi predestinada. Aquela Esther estava ali, essa vai entrar. Ela não vai ficar uma vez só com o rei, não. Porque ficava uma vez com o rei e depois o rei tinha a esposa. Ele tinha que ter a esposa dele. Ah, mas quando chegou a Esther, acabou, não precisava mais nada. Chegou a Esther, já tem tudo. Ele amou Esther mais do que todas as mulheres, mais do que todas aquelas virgens. Ela alcançou graça aos olhos do rei Assuero. E assim é o que a noiva alcança graça aos olhos de Deus. Aleluia! A coroa real veio para sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Está aqui sua denominação laodiceana do século XX. Laodiceia, vocês têm que saber, pentecostais, que são vocês. A Laodiceia, leia 3:14 de Apocalipse. É Laodiceia, é vocês, pentecostais. E o anjo falou para o irmão Brana: não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. O anjo do Senhor chamou os pentecostais com sabedoria, pentecostais com cura divina, pentecostais com alegria, pentecostais com língua estranha, pentecostais pulando e gritando. O anjo do Senhor chamou vocês de menino. Chamou vocês de bebê. Foi o anjo do Senhor que falou para o profeta: não tente ensinar coisas espirituais aos bebês pentecostais. E hoje nós estamos tentando e os bebês estão cuspindo fora. Você põe uma mamadeira da palavra na boca deles, ele joga fora. Você põe uma mamadeira da Assembleia, ele chupa a teta. Põe uma mamadeira da Católica, da Batista e assim por diante, ele chupa tudo. Mas você põe uma mamadeira da palavra, eles rejeitam a palavra, são bebês pentecostais. O alimento sólido de São Paulo aos Hebreus não são mais para as crianças, eles são para os adultos. Alimento sólido é para os adultos, para aqueles que forem experimentados na luta, no trabalho e que têm caráter da palavra. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Pois estamos na página 51 ainda. Casamento e divórcio. Que mensagem. Vocês veem quanta coisa pode tirar da mensagem casamento e divórcio? Aqui pregada pelo profeta. Aquilo que eles rejeitam é o maior alimento que tem no mundo. O que o mundo rejeita hoje é a maior fonte de mensagem. A maior fonte de mensagem não é nem a Bíblia hoje para eles. Porque a Bíblia do jeito que eles têm, não adianta nada. Eles têm Bíblia crendo em 3 pessoas e aquela coisinha toda, a bagatela toda que eles têm de teologia, que não está adiantando nada.
Precisa de ter um profeta que vocês não gostam. É ele que precisava introduzir nessas denominações para você ver como é que estourar essa coisa toda. A mensagem do Elias tem feito isso no meu coração, no seu coração. Tem rebentado com o mundo, tem rebentado com as denominações dentro de nós. Diz daí não tem lugar mais. Eles vêm para cá, mas eu até queria ter companheirismo, ir lá com você, mas não aguento mais. É que nem eles, você diz, vem aqui, mas não dá para tolerar aquele pregadorzinho de jeito nenhum. Um não pode ficar com o outro, irmão. O Ló não pode viver mais com Abraão. É tempo da separação. A noiva tem que sair. O Ló tem que ficar aí na denominação. Mas o Abraão tem que sair. Ele está com Elohim. Aleluia. Glória a Deus. Você se lembra? É justo. O que aconteceu, ela recusou a sair com o rei, a obedecê-lo. Quantas mulheres desobedecem o marido? Se o marido fosse fazer com a mulher o que o rei Assuero fez com a Vasti, a esposa dele, só porque ela não obedeceu, ele disse, pode ir embora, porque tem muitas epapas no seu lugar. Senão, ela estava dando mau exemplo. Os próprios eunucos disseram, se o rei não tomar uma medida e pôr uma lei, nenhuma mulher vai obedecer o marido. Lê lá para você ver. Nenhuma mulher vai obedecer o marido. Por quê? Porque as mulheres vão saber que Vasti, a mulher do rei, não obedeceu o rei. O rei chamou, ela não quis. Aí ele pôs uma lei e pôs ela para fora. Aí preparou mais um ano. Prepara ela e aí vem Esther e fica no lugar dela. E fica Vasti agora chupando o dedo lá fora. Fica você lá, denominação. Fica você lá, Laodiceia. Chupa o dedo aí fora, mas nós já aceitamos. A Esther aceitou a mensagem. A mensagem de Deus. Não é a mensagem de Assuero, não. A mensagem de Deus. Você tem que perceber. É Deus trabalhando conosco. Agora... é justo da mesma maneira com uma mulher que recusa ser esposa ao seu marido. Daqui é o assim diz o Senhor, do profeta de Deus. E é justo da mesma maneira com uma mulher que recusa ser esposa ao seu marido. Ele diz que é justo, eu estou dizendo que não deve nem se fazer. Ele diz aqui que é justo, se quiser fazer é justo. Porque são mulheres frígidas, elas não, se for para tratar, elas não tratam, mas rejeitam o marido a vida inteira. Dá trabalho para o marido a vida inteira. Outra hora o marido que é frígido também tem que tomar remédio, tem que dar um jeito de acertar a sua vida. Precisa. Isso é parte natural, isso deve ser cuidado, viu? Deve ser cuidado. Cristianismo você não pensa que está só na cabeça. Ele tem cristianismo só na cabeça. Cristianismo é coração. Ele é inteirinho. Quando pega o coração, pega inteirinho. É inteirinho. Por isso que Deus quer corpo, espírito e alma. Integralmente aí. Bom, e é da mesma forma, agora passa para a igreja. Eu não vou poder demorar muito aqui agora. E é da mesma forma com a igreja que recusa a ser grávida na era em que agora vivemos para trazer filhos desta era. Hoje não adianta nada trazer um filho luterano. Um filho wesleyano, santificado, não bebe vinho, não bebe isso, não bebe... Não, esse filho está atrasado. Vamos trazer um filho pentecostal na nossa era? Não, essa era é era de trazer um filho da pedra de coroa. A mensagem do profeta de Deus é a pedra que coroa. Se João Batista foi a pedra que coroou a pirâmide do Velho Testamento, conforme o próprio profeta disse na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, parágrafo 146... Se João Batista foi, então o Elias agora também é. Se lá foi do Velho Testamento, aqui é do Novo. Agora você quer trazer um filho, vamos trazer um filho aqui, a forma pentecostal. E glória a Deus, aleluia, e pula para lá, e pula para cá, e grita, e corre aqui nos corredores da igreja, e fala língua estranha, e profetiza. Não, espera lá, isso tudo aí é bom. Tudo isso aí é bom. Só que você tem que ter um filho da era. Hoje Deus mandou Elias depois do pentecostalismo, Deus mandou Elias. Os pentecostais começaram quando o profeta nasceu. Os pentecostais começaram quando o profeta nasceu. Aí quando Deus levantou a mensagem do profeta, é totalmente diferente. Ele diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não importa que igreja você pertença. Não importa, nem se pertence que o tabernáculo tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo, necessário é nascer de novo e não ficar dizendo eu pertenço a isso, pertenço àquilo. Você tem que dar exemplo, vida, testemunho daquilo que está dentro de você. Se é Deus que está aí dentro, sai mostrando Deus para todo mundo.
Aleluia. Agora, deixa eu repetir, é demais, é profundo, gente. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos para trazer filhos desta era. A mulher, ela recusa ser grávida do marido. Pela Bíblia, pelo que o profeta pregou, já pensou bem? O que ele pode fazer com ela? Mas ele ainda a sujeita para continuar o caráter familiar. Isso vai até o fim. Isso não é um bom casamento. Casamento tem que ter tudo. Tem tudo. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para trazer um filho desta era, o filho semente. A igreja tem que ser isto. Ela tem que trazer este filho semente, que é Deus nela. Assim como Deus estava em Cristo, Cristo está na igreja. Esta igreja vai ter que mostrar este filho semente. Amém? Eu espero que compreendam. Não podia ser grávida, não. Então o que ele fez? Repudiou-a em divórcio. Repudiou em divórcio. Pentecostais não quiseram a gravidez da palavra quando Deus abriu 7 selos. Eles quiseram irmão Branco. Irmão Branco pregou dentro das Assembleias de Deus. Dentro de várias igrejas ele pregou. Mas quando revelou os selos, ninguém mais aceitou irmão Branco para pregar em suas igrejas. Senão os homens do Evangelho completo. Que ainda permitiu irmão Branco pregar para eles. Mas os outros já tinham deixado irmão Branco. Por quê? Porque agora era a semente que a igreja tinha que se engravidar. Ela não podia ficar só com pentecostalismo. Ela não podia ficar só com alegria, com pulo, grito. Hoje você prega, fala a língua um pouquinho, a igreja ferve em louvor. Ferve em louvor. Você tem que ferver. É quando você escuta essas verdades. É isso daqui que tem que mexer com você. É isso que tem que mexer com a igreja. Não é apenas a nossa emoção, que é muito bom. Como eu gosto de ser um homem emocional também. O dia que eu choro, eu sinto bem. Sinto bem. Mas também eu gosto de ver se eu estou chorando por uma realidade. Ou se eu estou chorando porque eu faço coisa errada, estou sendo castigado. Eu tenho que ver se eu estou tendo emoção gostosa, prazer espiritual com Deus. Ou apenas através da correção, eu sofro, eu choro. Deixo chorar exatamente por causa de meus erros. Tem que colocar as coisas no lugar. Então, o que ele fez? Repudiou em divórcio, isso é certo. Porém, ela não deve se atrever a repudiá-lo. Ele a repudiou. Amém. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã tem mais uma dose. Não sei como, mas amanhã tem mais uma dose. Senhor, nós cremos nesta palavra, nesta pregação. Ela deve ter abalado os Estados Unidos em 1965, mas ela moveu o nosso coração desde o início, quando eu a ouvi. Desde 1973 que eu escutei essa mensagem. Ela moveu meu coração. E agora, Senhor, está movendo o coração de mais algum eleito, de alguma eleita, que não pode ficar sem receber a mensagem do Elias. Não é mais dizer eu sou pentecostal, sou luterano, sou wesleyano. Não, agora você tem que se engravidar com a mensagem do dia. Diga, Senhor, deixe essa semente cair no meu coração. Semeie essa semente no meu coração, Senhor. Eu preciso desta semente no meu coração. Eu preciso desta semente na minha alma. Diga para ele agora, Senhor, semeia esta semente. Meu ouvinte, diga para Deus, semeia esta semente agora, Pai. Ela deve estar no meu coração, está sendo regada por essas pregações que eu ouço diariamente. Isso está fazendo crescer a fé, o amor, a compreensão, o carinho, a dedicação a Deus. Cada vez que eu ouço esta mensagem, ela move dentro de mim, porque ela é a semente do dia que foi semeada, e como ela tem crescido dentro da minha alma, como ela tem crescido dentro dessa igreja. Aleluia. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar a palavra semente. Cadê Joãozinho?
Palavra semeia.